Hoje a gente vai fazer uma imersão direta nas páginas do livro Boa Nova. É, um texto bem denso, né? Muito. Especificamente no capítulo 4, que se chama A Família Zebedeu. É uma obra que foi psicografada pelo Francisco Cândido Xavier a partir do espírito Humberto de Campos. E o nosso grande objetivo nessa análise de hoje é explorar um fenômeno psicológico e espiritual que é, assim, fascinante. Sim, aquele choque absoluto que rola entre as nossas expectativas humanas, que são super focadas em política e status, e a realidade de um chamado espiritual. Exato. É desconcertante. A gente vai usar essa família do Zebedeu não só como uma história antiga, mas tipo como um estudo de caso prático. Um estudo de como o nosso cérebro tenta calcular o infinito usando, sei lá, calculadoras terrenas, sabe? Nossa, com certeza. E o texto já começa ilustrando isso com um contraste bem violento logo nas primeiras cenas. Sim, lá nas margens do Mar de Tiberíades. Isso. A gente tem a vocação de dois pescadores, o Tiago e o João. E a reação inicial deles ao chamado de Jesus é a de uma alegria pura. Eles ficam extasiados, né? Total. Eles beijam as mãos do mestre, tocam os ombros dele, sabe? É um magnetismo afetivo que acontece ali antes de qualquer cálculo mental. Mas aí é que tá. O problema começa no exato instante em que essa energia toda passa pela porta da casa deles. Quando eles encontram a mãe. Exato, a Salomé. Eles chegam contando as novidades e essa coisa transcendental é meio que sugada pelas engrenagens da ambição humana na mesma hora. É a lente corporativa entrando em ação em milissegundos. Milissegundos. Porque a Salomé ouve que os filhos foram recrutados por um tal de novo reino, né? E para quem entende a tensão daquela época, a tradução que ela faz é muito lógica, na verdade. Faz todo sentido na cabeça dela. Ela não imagina uma elevação moral, um estado de graça. Não mesmo. Ela visualiza uma mudança de regime, uma revolução armada contra o Império Romano. A queda da dinastia de Antipas. A mente dela lê novo reino e o instinto de sobrevivência já traduz como novo governo militar. E a gente precisa entender o mecanismo disso, sabe? O cérebro humano lida muito mal com o vácuo conceitual. Como assim? Tipo, quando a gente esbarra numa ideia muito colossal, como uma nova ordem moral no planeta, a nossa defesa é tentar espremer isso nas gavetas que a gente já conhece. Ah, entendi. A Salomé conhecia bem a panela de pressão política da Galileia. Então, para ela, qualquer líder carismático recrutando jovens só podia estar montando um gabinete de crise para tomar o poder. Certo. Vamos desempacotar isso porque a atitude que ela toma logo depois é de uma audácia, assim, maravilhosa de analisar. Ela não perde tempo. Zero tempo. Ela sai de casa, vai lá onde Jesus está com os discípulos e faz uma exigência super direta. Ela quer as cadeiras da ponta, né? Isso. Ela quer que os dois filhos sentem um à direita e outro à esquerda de Jesus nesse novo trono. As posições de maior poder. Trazendo isso para a nossa linguagem de hoje, é literalmente uma mãe que descobre que os filhos entraram numa startup de garagem genial. Nossa, sim. Uma startup com uma proposta revolucionária. Exato. E antes da empresa sequer lançar o produto beta, ela vai lá falar com o fundador e exige assento vitalício no conselho de administração para os filhos. E bônus em ações. É a lógica de escalada corporativa aplicada de forma crua a uma proposta que era, na verdade, de sacrifício moral. E o que é fascinante aqui é a pedagogia sutil da resposta de Jesus. Ele não se altera, né? Nada. Se a gente imaginar que a cabeça dela estava focada num organograma hierárquico rígido, Jesus simplesmente ignora essas linhas. Ele não dá um sermão moralista nela. Não acusa ela de ser gananciosa. Nem levanta a voz. Ele só devolve uma pergunta cirúrgica. Ele diz que antes de qualquer posição de glória, era preciso saber se eles quereriam beber do cálice dele. Uma resposta que quebra as pernas de qualquer negociação. Totalmente. Ela chega com uma pauta política pronta e recebe de volta uma metáfora super misteriosa sobre um cálice. E ele faz isso de propósito, para expor a falha na equação dela. O trono que ela queria exigia barganha política, força bruta. Sangue, né? Sim, mas o cálice que ele menciona simboliza dor, renúncia, coragem para sustentar uma verdade que o mundo odeia.
Ele mostra que o projeto dele não tem nada a ver com essa corrida por cargos. E o choque de realidade é tão rápido que rola um baita constrangimento ali na hora. O famoso climão. O texto até fala que os outros discípulos começam a olhar para ela com curiosidade, tipo, julgando aquele pedido indiscreto, sabe? E ela percebe. Ela vê que leu o cenário todo errado, que ali não era o lugar para fazer lobby e recua. Mas a dúvida dela continua vivinha. Continua, tanto que ela volta para casa e passa o bastão para o marido, Zebedeu, para ele tentar decifrar as regras desse jogo. E é aí que a chave da nossa análise vira. Quando o velho pescador vai procurar Jesus no fim da tarde, a gente sai dessa ambição por cargos e entra de fato na arquitetura filosófica da coisa. Sim, ele vai até a casa de Simão porque precisa de clareza. Ele quer entender que projeto é esse que rejeita o poder político e promete cálice cheio de desafio. E Jesus começa a desconstruir a mente do Zebedeu usando a própria cultura judaica dele. Ele puxa do repertório histórico, né? Isso, ele pergunta se o Zebedeu lembra de algum profeta e cita Moisés, Jeremias, Jonas, que tenha sido amado e respeitado pela sociedade da sua época. E a resposta, que o próprio pescador tem que admitir, é bem dolorosa. Nenhum. O padrão histórico é claro. Quem traz a verdade divina acaba banido, truculento ou marginalizado. A moeda de troca na terra para o amor não é palácio, é martírio. Agora, eu faço questão de colocar uma interrogação gigante nisso aqui. Manda. Porque olha só, o nome da mensagem é Boa Nova, uma notícia excelente para todo mundo. Certo. Se o Evangelho é a mensagem mais libertadora possível, como é que a garantia no contrato é o sofrimento intenso? É um paradoxo, né? O Zebedeu fica confuso com toda a razão. Ele achava que um reino de Deus ia trazer paz, tranquilidade, uma vida sem o império respirando no cangote. É o que qualquer um pensaria. Como é que a gente olha para uma figura pacífica como Jesus e entende quando ele fala sobre trazer armas para o mundo, combate, cálice de fel? Humanamente, isso parece contraditório com salvação. Mas se a gente conectar isso com a psicologia humana, essa contradição some. É uma engenharia emocional muito incrível. O problema todo está no nosso vocabulário. Como assim no vocabulário? Jesus separa os conceitos espirituais reais das versões corrompidas que a gente usa. Por exemplo, ele explica que a paz que a galera tanto pede é só ociosidade do espírito. Nossa, ociosidade do espírito. É, aquele desejo preguiçoso de não ser incomodado e não ter nenhuma obrigação moral com os outros. E a resignação também, né? Que a gente acha tão bonito. Exato, a resignação muitas vezes esconde só um vício do sentimento, uma passividade de cruzar os braços diante da injustiça e chamar isso de tolerância. Chamar a paz de ociosidade do espírito desmonta aquela fantasia ocidental de que iluminação espiritual é sentar numa montanha, cruzar as pernas e não fazer nada. Ignorando o caos ao redor. Sim, enquanto a comunidade está lá lidando com os problemas reais. O argumento do texto avança para mostrar que a verdadeira alegria está no trabalho. Quando ele fala de armas para o Zebedeu, ele muda completamente o campo de batalha. Não são armas de ferro. Não são espadas contra os soldados romanos. São ferramentas morais para o indivíduo lutar contra os próprios tiranos internos. O orgulho, o ressentimento. O narcisismo. A guerra não é contra Roma, é contra o próprio ego nas trincheiras do temperamento de cada um. E esse esforço gigante de mudar a si mesmo é o que forma o fel do cálice. Ah, então o fel não é um castigo divino aleatório. De jeito nenhum. É a dor natural que vem quando a gente força a nossa própria consciência a expandir. Crescer dói. E essa explicação cria uma imagem brutal no texto, porque contrasta aqueles governantes superpoderosos, cheios de sucesso e luxo. Os donos do mundo. Isso. Mas que na hora da morte entram num desespero íntimo absoluto. O texto até diz que eles atravessam para a eternidade com, abre aspas, a noite na consciência. A vitrine estava linda, mas o estoque interno estava todo quebrado. Perfeito. Infraestrutura colapsada. E, em contraste com eles, a gente tem os lutadores desse combate interno. Que são pessoas que perdem um monte de batalhas na métrica do mundo, passam humilhação, caem de cansaço. Mas tem uma serenidade inabalável. Exatamente. Porque a base deles não depende da opinião pública ou de crise financeira. A confiança deles está enraizada no propósito divino.
É uma estrutura à prova das tempestades mundanas. E o impacto de ouvir isso muda a cara do Zebedeu na mesma hora. A ficha dele começa a cair. Sim, a ideia antiga de sucesso desmorona. Ele entende que é um reino de trabalho duro pela humanidade e aí ele faz uma promessa, ainda usando aquela cabeça pragmática dele. O lado prático do pescador falou mais alto. Ele vira e diz algo tipo, mestre, nós vamos trabalhar muito, pregar incansavelmente e vamos aumentar muito o número de seguidores. Ele tira a violência da equação, mas mantém a métrica de vaidade. Exato. Ele ainda acha que sucesso é volume de gente. É o paradigma da quantidade. Ele tenta medir uma revolução moral contando quantos adeptos ela consegue atrair. E é aqui que a coisa fica realmente interessante para quem nos ouve hoje. Porque a gente respira essa obsessão do Zebedeu por métrica. Nossa, o tempo todo. A gente vive numa cultura que mede o valor de uma ideia ou de uma pessoa pelo engajamento que ela gera. A gente acha que se tem muita view e muito seguidor, então é verdade. A ilusão do volume, né? A gente confunde barulho com impacto. Exatamente. O choque acontece quando Jesus corta essa tirania matemática com uma objetividade que chega a arder. Ele rejeita isso de vez. Ele diz que a causa dele não pertence aos números, mas à verdade e ao bem. E ele explica isso expondo uma fraqueza que é natural do mal. Como assim? Estruturas que são baseadas em mentira ou em opressão são muito frágeis por dentro. Para elas não desabarem, elas precisam de aparatos enormes. De força bruta. Precisam de exércitos para forçar a obediência, reis para centralizar o poder, muito dinheiro para pagar propaganda. O mal precisa de multidões para simular que é sólido. Caramba! Então a oposição que o texto traz é a autossuficiência da verdade. O bem é eficiente por natureza. É. Basta um coração sincero para começar uma onda gigante de transformação. A analogia que a fonte usa ali é irresistível. Ele pondera o que vale mais: uma massa gigante coroando a crueldade ou um único pescador corajoso salvando um barco inteiro da tempestade. A métrica ali não é quantidade, é qualidade. Mas isso levanta uma dúvida. Se o evangelho é tão bom assim, por que milhões de pessoas não adotam isso logo de cara? Isso também está no texto. É abordado com o conceito do fermento. Ele diz que o evangelho é um fermento de renovação. O planeta é um campo de batalha justamente porque as pessoas estão em níveis éticos muito diferentes. A humanidade ainda está muito longe da justiça para conseguir engolir essa luz de uma vez. Exato. Vai descer rasgando. E a imagem do fermento é fantástica, porque uma explosão destrói a padaria inteira, né? Mas o fermento trabalha em silêncio. Ele muda a massa de dentro para fora. Não é bater com um martelo no hardware. É uma atualização de software que vai mudando a sociedade aos poucos. E nesse processo de fermentação, a regra de engajamento para quem está nessa luta é bem inovadora. Qual é a regra? Eles não podem ser omissos. Não dá para cruzar os braços e fingir que está tudo bem. Eles têm que combater o mal. Mas o jeito de fazer isso separa o erro da pessoa que erra. Entendi. É fulminar o problema, não a pessoa. Isso. O alvo é a ideia doente. Se alguém cai moralmente, quem tombou foi a ignorância. Mas a dignidade do ser humano tem que ser preservada. Você destrói o erro sem violar quem está contaminado por ele. Essa engenharia de conseguir amar o agressor sem endossar a agressão é o que leva o texto para o ápice emocional. O Zebedeu fica paralisado. É um silêncio pesado na sala, né? Muito. A fonte descreve que ele fecha os olhos e percebe toda essa estrutura de amor. Mas o lance não é o que ele viu fora. É o que mudou dentro dele. De um cara que cresceu num sistema religioso punitivo. Nossa, o sistema que ele conhecia era na base do terror. O Deus dele era um juiz pronto para incendiar pecadores, um Jeová dos trovões. E, de repente, ele tromba com afeto irrestrito. Ele descobre um pai que quer reerguer quem está cansado, sem cobrar dízimos de dor. E isso quebra o velho pescador. A tensão de anos evapora e ele cai de joelhos chorando. Um alívio que a gente nem consegue medir. Ele entrega o destino dos filhos ali. Mas a postura dele ainda é daquele medo antigo, né? Ele se prostra. É o reflexo condicionado. Mas Jesus não aceita essa submissão amedrontada. Jesus avança, encosta nele e manda um comando divisor de águas. Levanta-te, Zebedeu. Os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Esse vivem de pé muda tudo.
rejeita qualquer culpa destrutiva e puxa a pessoa pela dignidade. E o toque nos cabelos brancos abençoa aquele choro. Um choro que não era mais de pavor de punição, mas de alívio puro. O afeto substituiu o medo. É o nascimento de uma fé baseada só no amor. Uma jornada épica nessas poucas páginas. A gente viu a Salomé querendo política e cargos, o Zebedeu confuso sobre o que era paz de verdade, e terminamos com essa revolução que derruba o medo no coração de um homem velho. O texto mostra que força material e multidão são só fachada para quem não tem propósito real. A verdadeira mudança acontece no silêncio de uma mente que luta pela própria consciência, sabe? Sim, e é nesse silêncio que a gente deixa a provocação de hoje para quem nos ouve pensar ao longo da semana. A gente tem mania de medir o nosso sucesso pelo barulho, pelos likes, pelos seguidores. A gente é muito focado no aplauso. Pois é, mas diante das nossas batalhas e exaustões de cada dia, será que a gente ainda está medindo o sucesso pelo tamanho do exército e pela validação dos outros? Ou a gente consegue viver de pé, encarando a tempestade apenas com a paz de uma consciência limpa? Pensem bem nos números que governam as suas escolhas.